Olá pessoal, esse é o vídeo de número 13. Só quero te lembrar uma coisa, se você ainda não recebeu gratuitamente o meu e-book de como realizar a avaliação da exposição ocupacional ao ruído, mais um vídeo de um mini curso de ruído, mais o formulário de campo, o memorial de cálculo, clique na descrição desse vídeo aqui para você receber gratuitamente esse material. Esse é o vídeo número 13, no qual eu falo das responsabilidades das organizações em relação ao programa de gerenciamento de riscos. Dando sequência, a organização ela deve considerar as condições de trabalho nos termos da norma regulamentadora NR17, ou seja, quando você for fazer o seu inventário de riscos, você não pode deixar de fora, você jamais poderá deixar de fora o que preconiza a NR17. Para isso, você vai ter que entender bastante de ergonomia, das ferramentas de análise ergonômica. São dezenas de ferramentas que você vai aprender para poder quantificar esse risco em relação à NR17. Você precisa ter conhecimento das ferramentas de análise ergonômica para poder fazer uma análise ergonômica adequada utilizando a ferramenta adequada. Então, uma das grandes novidades aí é que o profissional de saúde e segurança do trabalho que for fazer um inventário de risco, que for trabalhar com a matriz de riscos, ele precisa entender de ergonomia. Dando sequência, o que mais a organização ela deve fazer? Ela tem que consultar os trabalhadores. Por que consultar os trabalhadores? Para verificar a percepção de riscos deles. Por que a organização precisa entender a percepção de risco dos trabalhadores? Para adotar medidas de controle. Uma das medidas pode ser o próprio treinamento. A organização vê se o trabalhador ele tem percepção de risco, se na integração foi suficiente para ele entender os riscos presentes no ambiente de trabalho, se não foi suficiente, ou seja, para determinar ações essas que elas devem ser adotadas e as manifestações da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, a CIPA. Uma das novidades aí é que o gerenciamento de risco ocupacional, ele pode fazer com que muitas CIPAs que estão mortas aí, enterradas, elas renasçam para ajudar nesse processo aqui, no caso a empresa que tiver CIPA, porque a empresa que não tiver CIPA, se for grau de risco 1 ou 2, se for empresa de pequeno porte ou microempreendedor individual, nos próximos vídeos eu vou falar que essas empresas serão beneficiadas através de um procedimento simplificado, o que não quer dizer que elas não vão ter que informar os riscos, elas vão ter que informar os riscos sim, ou informar ausências de riscos. Isso eu falo nos próximos vídeos. Uma outra responsabilidade da empresa que ela tem que comunicar a todos os trabalhadores sobre os riscos que já estão consolidados no inventário de risco. Quando a gente fala consolidado no inventário de risco, quer dizer o quê? Já foi feito um inventário de risco, já foi feita uma matriz de risco e essa matriz de risco já classificou em risco insignificante, risco significativo, então risco inaceitável, como um exemplo aí de mensuração desses riscos. Então, tem que comunicar aos trabalhadores sobre esses riscos aí, qual que foi a classificação deles, bem como as medidas de controle, as medidas de prevenção do plano de ação do PGR. Como que isso funciona? Primeiro, você vai ter um inventário de riscos, depois uma matriz de risco que vai classificar o risco, o nível de risco, e essa matriz de risco ela vai gerar um plano de ação. Esse plano de ação ele pode alterar ou não a significância do risco. E o trabalhador ele precisa saber quais as medidas que vão alterar o nível de significância do risco. E, por fim, a organização ela tem que adotar medidas necessárias para melhorar o desempenho em saúde e segurança do trabalho. Quando a gente fala essa palavra desempenho, ela pressupõe indicadores. Esse indicador tem a ver com objetivos, metas e programas da empresa, no qual, através da matriz de risco, você vai poder comparar de um mês para o outro, que seja de uma semana para outra ou de um ano para o outro, se houve desempenho, se houve redução
na significância do risco ou se houve redução propriamente do risco em questão. Se você gostou desse vídeo, eu peço que você se inscreva no meu canal no YouTube, é só você clicar no botão que aparece logo abaixo aqui. Agora, se você quer receber dicas diariamente de higiene ocupacional, entre para o meu grupo no Telegram, que aparece na descrição logo abaixo aqui desse vídeo.